Bom dia, Zanca. Não adianta mostrar para a torcida quando os números são bons. Isso não é transparência. Sim, Marcel. Concordo plenamente com você. O que eu estou dizendo para você é, não adianta chegar na mídia e no público geral e falar, olha, estamos fodidos, não vamos ganhar nada, estamos fadados ao fracasso, não conta com o São Paulo nos próximos 5 anos. Quem vai querer aliar sua marca a um clube que nos próximos 5 anos admite que não vai ter nada? Não adianta, né? Não dá para ser desse jeito. Zanca, você venderia os meninos da base e usaria integralmente os valores para pagar no mínimo metade da dívida do São Paulo? Não. Cara, qualquer empresa, qualquer uma, tá? Estou falando para vocês de verdade, vocês podem perguntar para qualquer administrador. O problema de nenhum clube é a dívida que tem. O problema dos clubes é a insolvência, é a falta de fluxo de caixa. O que esmaga, o que sufoca uma instituição não são as dívidas, é a insuficiência financeira mensal para você ter que ficar em looping. É você ficar enxugando gelo, pegando empréstimo, paga empréstimo, faz novo empréstimo, enxuga gelo. Esse enxugamento de gelo que o São Paulo estava jogando até 2024, de mais ou menos 100 milhões de reais no lixo, é o que sufoca e esmaga a instituição. Isso é o que piora, não é a dívida. Se você tem uma dívida controlada, na qual você consegue pagar mensalmente, imagina você tem o seu cartão de crédito. Cada pagamento que você faz no cartão de crédito é considerado uma dívida. Ah, mas eu vou pagar no fim do mês. Não deixa de ser dívida. Você está devendo para o banco e vai pagar para ele depois. Essa dívida é uma dívida controlada. Porque você tem salário, você tem entrada de capital. Se chega no final do mês e você todo mês você não tem como pagar aquele cartão de crédito, você entra numa espiral e num looping do qual você não sai, porque entra juros compostos, você começa a ter, se você já não estava sendo solvência para pagar aquele mês, no outro mês você vai ter menos ainda, porque aquele valor vai ser maior ainda do que já estava. Isso é que corrói os clubes de futebol. Isso é o que corrói empresas que não têm fluxo de caixa. Se você entrar num ponto em que o São Paulo consiga zerar as suas dívidas bancárias com juros que o São Paulo não consegue pagar, tá? Este é o problema principal. Se o São Paulo conseguir equalizar suas dívidas bancárias a um ponto que você consiga ter fluxo mensal e não tenha que recorrer a capital externo, aí sim o São Paulo consegue respirar. Isso não significa pagar todas as dívidas. Isso significa... O Textor continua com dívida no Botafogo. Ele paga mensalmente, ele não está preocupado com a dívida. Por quê? Porque ele tem fluxo de caixa para ficar pagando. Quando ele tem fluxo de caixa, ele faz o quê? Ele vai lá e bota o Crystal Palace à venda no mercado. Ele vende cheque para o Manchester City. Ele faz essas movimentações, igual ele vendeu uma porrada de jogador do Botafogo esse ano. É assim que eles fazem. O problema não é dívida. Pode perguntar, Zanquedo, não acredito em você. Vai falar com o administrador de empresas. O problema não é ter a dívida. O problema é não ter fluxo, a solvência para você pagar os valores mensalmente. Se você tem isso, você não precisa ficar entrando numa espiral. Você pode adquirir dívidas, desde que você pague. Igual quando você faz uma compra no cartão de crédito. Cara, eu tenho dinheiro para pagar mensalmente porque está dentro da minha cobertura de despesa. Faz uma dívida, parcela essa dívida e você vai ter grana para pagar lá na frente. Quando você não tiver, aí que mora o perigo, aí você não se recupera mais. Esse é o ponto, essa é a dificuldade principal. Eu gostaria que o São Paulo zerasse as dívidas bancárias. E aí o São Paulo, aos poucos, começasse fazendo. É a ideia do FDIC. E o São Paulo pode usar uma parte do dinheiro do Marinaxis futuramente, que deve estar aí para fechar isso aí nos próximos meses. É o São Paulo entrar dinheiro para investir em Cotia, aumenta a possibilidade de venda, aumenta jogador para render desportivamente no campo e o São Paulo recebe um aporte de capital imediato, que, pelo que eu ouvi, deve ser o primeiro aporte na faixa de 25 milhões de euros. O quanto o Crespo é estratégico de sua visão? Acho que o Crespo é um dos técnicos mais estratégicos do ponto de vista tático que passaram no São Paulo nos últimos anos. Inclusive, eu acho ele superior ao Abel Ferreira nesse quesito. O que o Abel Ferreira tem a mais o Abel Ferreira, ele é um português à flor da pele, ele é passional. Então ele conseguiu puxar o Palmeiras para ter essa coisa passional que é parecida com o brasileiro. O argentino, que é o lado do Crespo, ele também tem essa coisa da intensidade, da raça, mas não no relacionamento do dia a dia. Os argentinos não têm essa coisa paternalista de tratar o jogador de futebol como se trata no Brasil. Esse é o problema, entendeu, Wesley? E o Crespo vai ter que ser um pouquinho lá, um pouquinho cá para poder melhorar nesse sentido. O português, ele tem essa coisa mais aguerrida, essa coisa mais ferro e fogo também, no final das contas. Zanqueta, bom dia. O Pascoal da ESPN falou que o São Paulo trocou 6 meia dúzia, que o Crespo é pior do que o Zuba nesse momento.
quer ver o Tricolor na Série B. Cara, é assim que eles hypam o programa. Se você parar para conversar com o Pascoal sobre o nível de conhecimento dele de São Paulo e o tanto, até onde ele vai sobre o conhecimento dele sobre o dia a dia do São Paulo, você vai ver que o nível dele de conhecimento é raso. Esses caras falam frases midiáticas para aparecer naquela tarde aqui do programa, na ESPN. Lembrando que a ESPN tinha caras que comentaram recentemente sobre coisas de jogos que nem aconteceram. O Rodrigo Bueno, que é comentarista deles lá, que eu acho que é São Paulino, ele tinha dia que ele falava que o Crespo era um gênio, tinha dia que o Crespo, que ele falava que o Crespo ia derrubar o São Paulo para a Série B, tinha dia que ele falava que o Crespo era incrível, tinha dia que ele falava que ele estava errado, que o Crespo, que ele virou Zubalov, e no outro ele falava que o Crespo era um dos piores técnicos do São Paulo. É assim que os caras sobrevivem, cara. É por isso que eu falo para vocês, é assim que os caras sobrevivem.